Imagina a seguinte situação: você quer reformar sua casa, você quer ampliar a sala, integrar a cozinha, deixar tudo mais moderno. Aí olha para aquela parede e pensa: e se eu derrubar isso aqui? Eu vou resolver tudo. Mas aí vem a dúvida: será que eu posso demolir essa parede? Ela é estrutural? Será que a minha casa vai correr algum risco se eu demolir essa parede? Errar nessa etapa pode gerar trincas, recalques ou até um colapso da estrutura. E é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá bom? Antes de continuar, já se inscreve aqui no canal se você gosta do conteúdo sobre reformas, construção e engenharia em geral. Deixa o like aqui se você já quis derrubar alguma parede, se já teve essa dúvida, será que eu posso derrubar essa parede da minha casa sem nenhum problema? Deixa um like, deixa um comentário. E se você quer saber mais sobre reformas e construções, eu tenho um e-book completo que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora vamos entrar na parte técnica, mas sem complicar. Primeiro ponto, importantíssimo. Casas antigas e casas mais modernas são feitas completamente de formas diferentes, tá bom? Os sistemas mudaram muito. Da forma que a gente construía em 1930, 40, 50, 60, 70, não é a mesma forma que a gente constrói agora nos anos 2000, 2010, 2020, tá bom? Antigamente, principalmente em construções mais simples, não era muito comum existir um sistema de pilar, viga, como é comum hoje em dia. Muitas dessas casas utilizavam paredes mais grossas, com tijolos maciços ou blocos mais robustos, e essas paredes funcionavam como uma sustentação da casa, tá bom? Elas não eram apenas paredes divisórias, como são hoje. E aí que mora o perigo. Demolir uma parede dessa sem nenhum estudo pode comprometer toda a edificação. E é exatamente nisso que a gente está aqui discutindo nesse vídeo. Hoje em dia, as casas mais modernas, é mais comum a utilização do sistema de pilares e vigas estruturais de concreto armado. Nesse caso, a maioria das paredes internas são só de vedação, elas servem ali de paredes divisórias e elas podem sim ser demolidas com tranquilidade, beleza? E uma curiosidade é que eu falei que hoje em dia é mais comum ter pilar e viga em casa, mas é completamente o oposto em prédios. Antigamente os prédios eram feitos apenas com pilares, vigas e lajes. Hoje em dia é um pouco diferente. Os prédios, principalmente para buscar economia na construção, utilizam a própria parede das casas, da edificação, como sustentação, utilizando o sistema ou de alvenaria estrutural ou de parede de concreto também estrutural. Tá? Isso aí gera muita economia e celeridade nas obras. Por isso que hoje em dia as obras duram 2, 3 anos, 4 no máximo. Antigamente passavam de 6, 7 anos fácil uma obra. Então, esses novos sistemas são muito mais céleres, porém eles não permitem a demolição das paredes. Então em apartamento é muito difícil hoje em dia, principalmente apartamento ali sem ser alto padrão, você encontrar uma parede que você possa demolir. Inclusive vem um aviso nos elevadores, na entrada das casas, sistema de alvenaria estrutural ou sistema de parede de concreto estrutural, não é permitida a demolição. Então tem esses avisos aí nos prédios, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero demolir uma parede na minha casa. O que eu vou fazer? Vamos supor que você quer demolir uma parede e não quer correr nenhum risco, beleza? O procedimento é relativamente bem simples, mas precisa ser seguido passo a passo conforme eu estou te indicando aqui. O primeiro passo que você vai seguir: identificou a parede que você quer demolir, pega toda a região que ela está sendo sustentada por essa parede, supostamente sustentada por essa parede, e escora. Coloca as escoras a cada 1,5 m para deixar aquela laje, aquela cobertura bem segura, tá bom? O passo número 2, depois que você demolir aquela parede já escorado, você vai precisar fazer um elemento estrutural para de fato segurar ali o que aquela parede estava segurando antes, tá bom? E esse elemento estrutural vai ser uma viga. Como regra de pré-dimensionamento inicial, eu vou já te dar ali um norte para você ter essa viga, mas chame um engenheiro, chame ali um mestre de obra experiente para poder fazer essa viga, tá bom? Uma viga que tu vai fazer ali de no mínimo 10% do vão da parede que você demoliu, ou seja, se digamos que uma parede tinha 4 metros, você demoliu 4 metros de parede, você vai fazer uma viga de pelo menos 40 centímetros. Mas cuidado, essa viga precisa estar bem apoiada, tá? Apoiar em pilares, apoiar em vigas robustas, mas tem que estar bem apoiada, tá bom? Digamos que fosse 4 metros de parede, você vai demolir ali 40... se você vai ali fazer uma viga com 40 centímetros de altura.
Seguindo esse passo a passo, você vai conseguir demolir as paredes da sua casa com muito mais segurança e sem comprometer a estrutura, tá bom? Mas lembre, cada passo precisa ser avaliado individualmente. Nunca saia demolindo sem nenhuma orientação técnica, tá bom? Principalmente em apartamento. Em apartamento você não vai demolir nenhuma parede, a não ser se você tenha certeza. Você chama um engenheiro que vai fazer uma anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART, para te garantir a segurança que tu não vai ter nenhum problema na tua casa, na tua edificação e mais. Quando você faz uma demolição incoerente dentro de um prédio, você é responsabilizado pelaquela demolição, tá bom? O proprietário é responsabilizado. Então chame um engenheiro, chame um arquiteto, chame alguém que possa se responsabilizar por isso para poder te indicar da melhor forma, tá bom? Se for um prédio novo e de não for de alto padrão, dificilmente você vai conseguir, tá, demolir essas paredes. Agora, prédios mais antigos, mesmo de padrões mais baixos, possivelmente é possível sim. Claro, chama um engenheiro, chama um arquiteto para poder avaliar isso, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, deixa um comentário aí no vídeo. E se você quer saber mais sobre construções, tem um e-book completo aí na descrição para explicar sobre reformas, obras, demolições de parede e tudo mais, tá bom? Valeu, até a próxima.